19. Oração, tribulação, enfermidade e causa. Amém. Gênesis, livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 19. Ló recebe os dois anjos em sua casa. Façamos a leitura em nome do Senhor Jesus. À tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e, vendo-os, levantou-se para os receber e prostou-se com o rosto em terra. Disse ele: Meus senhores, entrai, peço-vos na casa do vosso servo e passai nela. À noite lavai os pés, de madrugada vos levantarei e seguirei os vossos caminhos. Responderam eles: Antes, não, antes na rua passaremos a noite. Ló, porém, insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram na sua casa. Ele lhes deu um banquete, assando-lhe pães sem fermento, e eles comeram. Entretanto, antes que se deitasse, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho. Todo o povo de todos os lados chamaram a Ló e lhe perguntaram: Onde estão os homens que entraram esta noite na tua casa? Trazei para fora, para que os conheçamos intimamente. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens. Eu as trarei para fora e lhe farei como bem vos parecer. Somente não façais a estes homens, porque se acham sob proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram-lhe mais: Este indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e pretende ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, isto é, contra Ló. Se aproximaram para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam a sua mão, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta. Então feriram de cegueira os homens que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram de procurar a porta. Disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos têm nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir esse lugar, pois o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e disse a seus genros que haviam de casar com as suas filhas: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Porém, a eles pareceu aos genros como quem estava gracejando. Ao amanhecer, os anjos apertaram a Ló, dizendo: Levanta-te, toma a tua mulher, toma as tuas filhas, 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se. Aqueles homens te pegaram pela mão de sua mulher e pela mão de suas filhas, sendo misericordiosos. O Senhor os tiraram e puseram fora da cidade. Havendo tirado fora, disse um deles: Escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem te detenhas em toda essa planície, escapa-te para os montes, para que não pereças. Responderam-lhe Ló: Assim não, meu senhor, o teu servo achou graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim fizeste, salvando-me a minha vida. Mas não posso escapar-me para os montes, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis ali perto uma cidade para a qual eu possa fugir. É pequena, permita que eu escape para lá.
e viverá a minha alma, disse-lhe. Quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade que falaste. Apressa-te e escapa-te para lá, porque nada podereis fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre, fogo sobre Sodoma e Gomorra desde o céu. Subverteu, pois, aquelas cidades e toda aquela planície, e todos os moradores daquela cidade e os que nasciam da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Só até aqui. Meu Deus, comprido, né? Comprido, mas eu não senti de parar em nenhum momento. Então lemos aí até onde o Senhor deu de ler. Vou deixar aqui que é mais fácil de eu ler. Glória a Deus. Cumprido. Cumprido, mas creio que o Senhor vai falar conosco. Amém? Mandade, ó. Seguinte. Ló, né? Ló, ele representa aí aquele cristão teimoso, aquele cristão o qual o Senhor mostra todas as bênçãos, mostra os caminhos, porém ele ainda continua a debater com o Senhor, a tentar tomar os seus próprios caminhos. Por quê? Né? Ló, ele andava com Abraão, Deus fez crescer e prosperar muito o povo de Ló. Mas chegou um momento ali, né? Chegou um momento que o povo de Ló cresceu muito. Ló era sobrinho, né, de Abraão, então cresceu muito. Então chegou uma hora que começou a haver confusão e briga entre as duas famílias. E Ló, convencido pela sua esposa, resolve abandonar essa união com Abraão e se afastar, ir para as grandes cidades. Às vezes, na nossa vida, os nossos olhos crescem para as coisas grandes. Às vezes olhamos para pessoas que têm uma vida melhor, um emprego melhor, um carro melhor, e isso nos aguça de querer. Mas a felicidade não está baseada nessas coisas. É bom ter um carro? Bom, lógico que é. É bom ter um carro que não quebra. É bom ter uma casa onde você tenha conforto. É bom. Mas a nossa felicidade não pode estar baseada nisso. A nossa felicidade não está baseada nessas coisas, nas coisas desse reino. Porque o nosso reino não é esse. O nosso Senhor é de outro reino. Nós, eu e você, nós já pertencemos a outro reino. Não fazemos parte mais desse. Iremos habitar lá. Então a nossa felicidade não está baseada nas coisas desse reino. Entende? E Ló, esposa de Ló, vendo tudo isso, querendo crescer muito mais, resolveram fazer a separação e foram para lá. Mas a palavra de Deus diz que Sodoma e Gomorra era uma cidade o qual o cheiro do pecado dessa cidade alcançou os céus e abalou os alicerces do céu. De tão grande que era o pecado dessa cidade. Deus se irou. E Deus quis prestar conta. Assim como o Senhor prestará conta a cada um de nós
A cidade de Ló representa o juízo, representa aquilo que o Senhor irá fazer. A cidade de Ló representa o dia do julgamento. Deus avisa a destruição para Abraão. E Abraão fica preocupadíssimo, porque ele sabia do seu sobrinho e se importava pelo seu sobrinho. Abraão ainda não tinha filhos, então Abraão tinha Ló como seu filho. E ele se preocupa muito. Não fala, não tem coragem de falar diretamente para Deus. Mas Abraão conversa com Deus e começa a lançar algumas indiretas. Senhor, mas se nessa cidade houver 100 justos, o Senhor destruiria esses 100 justos? O Senhor fala, olha, Abraão, se houver 100 justos nessa cidade, eu não destruiria por amor esses justos. Ah, Senhor, mas e se houver 50 justos, Abraão? Se houver 50 justos, eu também não destruiria. Senhor, e se houver 10 justos nessa cidade, Abraão? Ainda que se houver um justo, eu não destruirei esses justos por causa do pecado da cidade. Então, Abraão, de alguma forma ali, ele busca consolo nas palavras do Senhor. E os anjos dizem, deixa eu ver se eu acho aqui. Os anjos dizem que fariam prova. Cadê? Eu não lembro onde está escrito, mas os anjos, né? Jesus nesse momento conversando com Abraão, e é legal a gente falar isso, né? Jesus conversando com Abraão, que muita gente acha que Jesus só apareceu no Novo Testamento, mas aqui diz que Abraão recebeu a visita de 3 anjos. Cadê? Três anjos. Aqui, ó, capítulo 18. 3 anjos. E diz que o terceiro anjo era... Cadê? Eu não vou ficar caçando aqui, não, senão a gente vai perder muito tempo. Mas o terceiro anjo era a imagem do Filho do Homem. Então, quem era o terceiro anjo? O próprio Cristo, o Filho do Homem. Cristo está conosco aqui desde a fundação do mundo. Cristo está do nosso lado aqui. Com todos os planos, seguindo todos os planos do Pai, seguindo todos os planos daquilo que haveria de acontecer, seguindo todos os planos sabendo que um dia desceria nessa terra para morrer por nós. O Senhor sempre esteve do nosso lado, desde o dia em que o homem e a mulher foi afastado do Jardim do Éden, foi expulso do Jardim do Éden, mas Deus nunca o abandonou. Deus foi para o deserto com o homem. Deus saiu do Éden, acompanhou o homem em toda a sua jornada. Porque o Senhor é o Deus que nunca nos deixa sozinho. E ali está Abraão, desesperado pela situação. E aqueles homens dizem que fariam prova de Ló, para ver se ele era justo ou não. E aí, onde entramos na nossa história, aqueles homens aparecem, aqueles anjos aparecem para Ló. E Ló, por mais que estava ali desviado do caminho do Senhor, né? Andando no meio da onde o Senhor não pediu que ele andasse,
mas estava ali, justo, fiel à palavra. Aqueles anjos fazem prova de Ló. E, de alguma forma, começa a dizer que não, eles vão dormir na rua, nós vamos dormir na rua, não se preocupe. E Ló ali se prostra diante dele e fala, não, vocês vão dormir na minha casa, vocês vão ficar conosco. E Ló leva esses anjos para a casa dele. Ló serve, faz ali um banquete, lava os pés dele. Era uma forma ali de humilhação, uma forma de respeito, porque as pessoas andavam durante todo o dia, naquela poeira, com as suas alparcas, né, as suas chinelas ali, andavam ali, e quando chegava ali na casa de alguém, era de respeito, era de muito respeito, o anfitrião da casa, o dono da casa, trazer uma bacia e lavar os pés daquele que havia andado o dia inteiro. Era uma forma de respeito, e assim Ló faz. Leva os anjos para sua casa, forma um banquete para eles, lavam os pés deles. Mas aqui em algum momento diz que aqueles homens daquelas cidades, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os lados, chamaram a Ló e perguntaram onde estavam aqueles homens que entraram na tua casa. Olha Deus fazendo prova de Ló. Ló podia muito bem entregar, falar assim, olha, não, os homens estão na minha casa, eu não vou colocar minha família em risco. Mas existe momento da nossa vida, Irmandade, que chega o momento de nós provarmos o nosso amor para com Deus. Existe um momento na nossa vida que é a divisão de água, onde nós precisamos representar o amor que nós temos com Deus. Esse momento ele é diferente para mim, é diferente para você, é diferente para cada um de nós, mas todos nós precisamos, em algum divisor de águas, demonstrar o amor que nós temos para com Deus. O de Ló foi nesse momento. Ló sai da sua casa, Ló conversa com aquelas pessoas e Ló faz o absurdo. A representação do amor para com Deus. Ló chega a oferecer as suas filhas, porque aqueles homens, o pecado de Sodoma e Gomorra era tão grande, o Sodoma e Gomorra havia muita prostituição, havia muito homossexualismo, muita corrupção. E aqueles homens olham para Jó ou para Ló e diz assim, ó, não, me deem, chame esses homens, porque nós queremos, vou até ler essa parte aqui ó, traze-os para fora, para que conheçamos eles intimamente. Aqueles homens, diante da beleza daqueles anjos, queriam se deitar com os anjos. Olha o tamanho do pecado de Sodoma e Gomorra. Aqueles homens corrompidos, a imagem do pecado, a imagem do adversário, deixados sendo usar totalmente, se entregaram para o adversário, para a corrupção, para o pecado. Queriam nesse momento agora se deitar com os anjos. Queriam ter relações sexuais com os anjos. E Jó, na sua representação do seu amor, agora nesse momento, fala para aqueles homens, olha, eu tenho 2 filhas na minha casa, são virgens, deixa que eu trago elas para cá, e vocês farão com elas o que vocês quiserem. Irmandade, quem de nós teríamos a coragem de entregar um filho nosso para sofrer no lugar de 3 anjos, o qual para nós seria a representação de Deus? Quem de nós teríamos essa coragem? Ló teve. Mesmo em meio à corrupção,
mesmo em meio a tudo aquilo que havia acontecido. Estava em meio ao pecado, mas não deixou-se ser corrompidos. Aprendamos nós essa noite, essa madrugada, o que o Senhor quer dizer conosco. Não importa o meio que eu ando, não importa onde eu esteja, aonde o Senhor te colocou, não se deixe ser corrompido pela situação. Ainda que você passe por lugares que não eram da vontade de Deus, ainda que você tenha que caminhar por lugares terríveis, não se deixe ser corrompido pelo local. Tu és sal da terra, tu és luz do mundo. Sal, ele doa sabor. Sal, ele não se recebe sabor. Sal, ele simplesmente doa aquilo que tem. Não se deixe ser corrompido, ser corrompida pelo lugar que você tem habitado. Não se deixe ser imagem da corrupção do mundo, mas continue sendo a imagem e semelhança de Deus, por onde você passar. Aqueles homens fizeram um teste. Ló passou no teste. Aqueles homens, desde o início, estavam ali para provar a Ló. Ló passou no teste. Aqueles homens, nesse momento, pegam Ló, coloca de canto, estende as suas mãos e causa cegueira, do maior ao menor. Deus vai fazer o teu adversário ficar cego, para que ele não te veja, para que ele não te derrube. Eu não sei aquilo que tem acontecido na sua vida, mas o Senhor, para nos proteger, muitas vezes ele cega o nosso adversário para que não nos veja, para que o mal não nos alcance, para que ele nos proteja e nos dê um escape, nos dê uma direção, para que venhamos então entrar novamente nos caminhos do Senhor. Assim foi com Ló. Cegou o adversário e falou para Ló assim: olha, quem mais está com você? Pega todo mundo que está contigo e fujam daqui. O Senhor hoje está livrando a tua vida, porque hoje o Senhor trará juízo sobre Sodoma e Gomorra. Jó sai dali, vai buscar os genros, conversa com os genros, explica a situação. Os genros não acreditam em Ló. Os genros acham que Ló está brincando. Não acreditam. E Ló volta para casa sem os genros. Às vezes, Deus nos dá a oportunidade na nossa vida de querer levar a salvação para muita gente. Levar a salvação para aqueles que amamos. Mas muitas vezes aqueles que amamos não estão preparados para as boas novas, não estão preparados para a mensagem de Deus, não estão preparados para a salvação e não há como nós insistirmos muito, porque às vezes na nossa insistência talvez nós corremos o risco de perder a nossa salvação. O Senhor diz: não lançai pérolas aos cães, aos porcos, para que quando voltem não pisoteiem. A gente fala uma vez, fala duas vezes, fala três vezes, se não quis ouvir, entrega nas mãos de Deus. Não há melhor quem possa convencer do que o Senhor. Não está nas nossas mãos. Tem coisa que não está na minha mão, não está na sua mão. Eu não estou capaz de salvar um filho, eu não sou capaz de salvar uma esposa, eu não sou capaz de salvar uma mãe, um pai. Mas o Senhor é. Cada vez que eu entrego a minha situação para o Senhor e peço e oro e busco dia e noite para que Ele faça a salvação, Ele traga a salvação. Mas para que o Senhor muitas vezes opere, é necessário que eu tire a minha mão. E ali Ló
fez todo o possível. Insistiu a ponto dos anjos, quando pela manhã grudaram na mão deles, grudaram na mão da esposa, das filhas e tiraram eles à força da cidade. Falou, ó, agora é tempo, antes que você sofra as consequências, fuja. E Ló se faz, foge. Foge para uma cidade chamada Zoar, se eu não me engano. Zoar. Subiu a Ló de Zoar. Mas o Senhor, toda vez que Ele fala, toda vez que o Senhor nos pede alguma coisa, Ele não nos deixa nunca confundido. Ele não nos deixa vagando. O Senhor, quando traz a mensagem, Ele traz a mensagem perfeita. O Senhor deixou claro, Ló, vá e não olhe para trás. Não olhe para trás para que não morra, Ló. Porque muitas vezes nós abandonamos a nossa antiga vida, nós abandonamos um mundo de pecado, abandonamos muitas situações, mas ficamos com os olhos lá atrás. Ficamos querendo buscar, almejando as coisas que ficaram para trás, almejando as coisas do qual o Senhor nos libertou. Fiquemos querendo muitas vezes olhar o sofrimento de uma cidade, olhar o sofrimento daqueles que nos magoaram lá atrás. Então existem várias formas de olhar para trás. Às vezes eu olho para trás ainda sentindo saudade da minha antiga vida, ainda sabendo que o Senhor me fez o melhor, mas ainda querendo buscar as coisas desse mundo, as coisas do que o Senhor nos libertou. A palavra de Deus diz que quem coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás. Aquele qual Deus chamou, não olhe para a sua antiga vida, não tenha saudade dela, porque nada de bom é para nós. Ló havia sido avisado. As suas filhas haviam sido avisadas. A sua esposa havia sido avisada. Mas, mesmo assim, ela não resistiu. Mesmo assim, quis olhar para trás. Foi transformada numa estátua de sal. E hoje representa para nós que da onde o Senhor te tirou, da onde o Senhor nos tirou, não olhe para trás. Porque a vida no passado só nos conduz para a morte, só nos conduz para longe do Senhor. Não se arrependa de tudo aquilo, não se arrependa da onde o Senhor te tirou. Não sinta falta. A vida com o Senhor, o caminho, aquilo que o Senhor tem para nós, se nós andarmos nos seus caminhos, não há de ser comparado com nada, com qualquer coisa. Acredite. Dentro dos caminhos do Senhor, ainda que pareça difícil, ainda que pareça triste, ainda que pareça com aprovação difícil, após a aprovação, sempre vem a vitória, sempre vem a bonança. Ló já havia sido resgatado uma vez. Quando mudou para Sodoma e Gomorra, lá acho que no capítulo 17, se não me engano. Não. No capítulo 14, diz que rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, rei de Elão, rei de Goim, fizeram guerra sobre Sodoma e Gomorra e tiraram de lá todas as coisas valiosas e levaram algumas pessoas. E uma delas era Ló, levaram como escravo. Abraão fica sabendo. Abraão vai até lá. Abraão abre guerra
Em nome do Senhor dos Exércitos, Abraão entra em guerra e resgata Ló. E mesmo o Senhor tendo resgatado Ló das mãos do adversário, ele ainda resolve continuar andando pelos caminhos errados. E o Senhor traz novamente essa chance de Ló sair. Não desperdice as vezes que o Senhor te livra do mal. As vezes que o Senhor pede para que você mude e você não muda, e o mal vem sobre a sua vida, e o Senhor te resgate, o Senhor te fala mais uma vez: muda, abandona os caminhos, não olha mais para trás, e você continua olhando, e você cai sobre o mal novamente, e o Senhor te resgata. Há um momento do basta, há um momento do juízo. Há um momento que todo o mal precisa ser lançado à tona para que seja então consumido, dizimado, para que venha o juízo sobre esse mal. Abandone o mal enquanto há tempo. Abandone o mal enquanto você ainda tem um advogado fiel. Abandone. Porque chegará um dia em que esse advogado será elevado a juiz. E quando ele vier para juiz, como juiz, ele não pode mais fazer nada. Ele não pode mais te proteger. Porque o juiz vem para dar a sentença. Faça o que o Senhor tem te pedido. Ande pelos caminhos que o Senhor tem te cobrado. Ande pelos caminhos que o Senhor tem te mostrado. Porque longo é o teu caminho e glorioso é aquilo que o Senhor tem para te entregar, mas precisa ser nos caminhos do Senhor. Não é no seu tempo, não é nos teus planos. Os nossos planos são lixo para o Senhor. Tudo aquilo que nós planejamos, a palavra de Deus diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Possamos nós andar dentro dos caminhos do Senhor. Possamos nós se agarrar nos livramentos que o Senhor tem dado a cada um de nós. Possamos nós usufruir de toda a proteção que o Senhor nos entrega, de todos os anjos que guardam a nossa casa, que guardam o nosso lar, que guardam a nossa parentela. Que o Senhor que o Senhor te proporcione proteção, saúde, paz, bênção espiritual, bênção material que todos nós necessitamos também para cumprir com as nossas necessidades, com as nossas responsabilidades. Que o Senhor esteja mediante toda essa situação de pandemia, trazendo proteção sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Amém? Que a palavra de Deus seja louvada. Mandar de Deus 3:50.